Muito obrigado. O show não vai ser meu, vai ser deles, mas eu gostava de começar por cumprimentar a assistência, agradecer a presença e gostava de agradecer ao professor Silva Matos também o convite que me dirigiu para eu moderar um debate neste tema, que eu resisti, sempre disse que não e depois, depois de muitas vezes dizer que não, lá aceitei, porque é um tema que neste momento está na ordem do dia e achei que se calhar não era oportuno, mas depois mudei de ideias e portanto achei que era oportuno e portanto aqui estamos. Eu organizei o primeiro seminário do doutoramento em políticas públicas sobre o valor das infraestruturas. Portanto agora estamos a concretizar. Foi uma iniciativa que eu adorei e ainda hoje me lembro num dos bons momentos que eu passei aqui na faculdade. Acho que foi um seminário muito interessante e que eu gostei muito e portanto também estava-me a gostar de dizer não e portanto aceitei este desafio. Isto vai ter duas partes então, ou três partes. Eu vou fazer uma pequena introdução pessoal e depois vou passar a moderador. Portanto, no fundo, eu só vou, aliás, mesmo esta introdução pessoal vai ser um bocadinho mais a contextualizar e mostrar os meus contributos como cidadão nos últimos anos para que o transporte aéreo em Portugal seja feito de forma diferente. Depois vai falar o Carlos Coração sobre o aeroporto, o novo projeto do aeroporto de Santarém. E depois segue-se um debate com perguntas e respostas, as perguntas que queiram fazer, teremos aqui duas pessoas para responder e uma moderador. Bem, três. Eu não vou responder a nada. Aliás, eu tinha tomado a decisão de não falar mais de transporte aéreo. Agora, quando uma pessoa não quer falar, ensina. Portanto, agora eu estava mais naquela posição de ir ensinar, de pôr as pessoas nas empresas, como tenho formado. Mas não quero opinar sobre nada. Não há momento para mim. Basicamente, nós olhando para o transporte aéreo, temos o que não se deve fazer. Portanto, nós temos os bens públicos, que são os aeroportos, na posse dos privados, e temos a companhia, portanto, TAP, que está no mercado competitivo na posse pública. Portanto, isso quer dizer é que os lucros da operação dos aeroportos vão para os privados e os prejuízos de o Estado operar uma empresa num mercado competitivo vai para todos nós, não é? Temos de pagar os prejuízos da operação da companhia. Aliás, nós, quando vamos andar de avião, provavelmente apanhamos aqui o voo no aeroporto do Porto, ou que seja Lisboa, mas estamos num aeroporto privado, e depois provavelmente não usamos a TAP. Portanto, no fundo, é uma companhia que a gente paga e não utiliza. Portanto, isto é o que se faz quando se tem um setor organizado desta forma. Portanto, o bem público é que devia estar na posse do Estado e o que está na economia competitiva devia estar nas mãos dos privados. E agora vou só falar sobre os dois meus grandes contributos, entre outros, mas só dois que eu dei para o setor. Portanto, eu fui coautor do estudo Portela Mais Um, em 2007, que foi o primeiro estudo que pôs a hipótese dos tráfegos serem segregados, portanto, de ter os tráfegos a low cost, portanto, poder dividir o tráfego para determinado destino e entre dois aeroportos. Todas as pessoas ligadas ao transporte aéreo não estavam a dizer isso. Eu fui chamado ao Presidente da República e isto está nas memórias dele. Foi a primeira pessoa que lhe disse que os tráfegos podiam ser segregados e, portanto, que a expansão não precisava de ser num aeroporto único e podia haver uma expansão gradual. Portanto, isso é o contributo de Portela Mais Um. É um estudo conceptual, dizer assim, há a Portela, mas não tem de se ir já para um novo aeroporto, pode-se arranjar um mini aeroporto que vai abarcar o aumento de procura, e depois vai-se, com o tempo, arranjando uma solução mais definitiva.
Aliás, Portela mais um é Portela mais Montijo, só Montijo, Portela mais Alcochete, só Alcochete, depois só Alcochete de raiz e a Horta de raiz. Portanto, é um estudo comparativo entre soluções, e a solução do mais um é sempre, esta solução dual, em todas as hipóteses, é sempre a solução mais barata. Portanto, e o estudo de Portela mais um só tem essa novidade. Os tráfegos podem ser segregados e, portanto, a solução gradual de expansão é mais barata sobre qualquer outra solução. O NEC foi contra, a Ordem dos Engenheiros foi sempre altamente contra, e só em 2016, quando a Eurocontrol veio dizer isto é uma solução, é que eu dei mais entrevistas no jornal em 2016 do que em 2007 e 2016. Portanto, este foi o primeiro contributo, portanto, está acabado. O segundo grande contributo é que nessa sequência eu fui convidado pelo Dr. Rui Moreira para integrar a direção da Associação Comercial, e agora, que sou vice-presidente, e agora nós, quando foi a injeção de capital da TAP, resolvemos meter uma providência cautelar para evitar que o Estado pudesse meter, e eles falam em 3,2 mil milhões, mas no início é 1,2, os nossos cálculos eram 4,5 mil milhões, fora Covid, portanto isto é uma brincadeira que nos vai custar talvez 5 mil milhões. Nós tivemos êxito numa primeira fase, e isto também foi interessante, porque a providência cautelar foi aceita, e portanto o Estado, o Governo e a TAP tiveram de manifestar, para levantar a providência, tiveram de contestar. Portanto, houve um ato de vontade do Estado a dizer assim, em vez de dizer assim, a Associação Comercial é responsável pela falência da TAP, não, eles disseram, não, nós não queremos que a TAP vá à falência, e portanto, foram para um modelo que não foi o modelo que a Itália teve, que é, vai à falência e abre novamente, com um novo acordo de empresa. Portanto, nós aqui tivemos uma opção, que foi manter a TAP na organização que estava, e portanto os problemas vão se manter no tempo, certamente. Portanto, agora injetou-se dinheiro, diz-se que aquilo é lucrativo, mas não é? Portanto, se qualquer um de nós nos dessem o dinheiro que deram à TAP, depois nós organizávamos a nossa vida para no fim do ano dar lucro. Portanto, que é o que eles fizeram. Portanto, receberam muito dinheiro, depois chegam ao fim, é evidente que têm de dar lucro, ainda que ponham. Eu estive a ver, se eles tivessem pegado naquele dinheiro e tivessem posto no banco e recebido dos juros, tinham mais lucro do que o lucro que tiveram. Portanto, aquilo não dá lucro, não é? Portanto, só pertencimento dá. Pronto. Depois destes contributos, eu decidi não dar mais contributos. Portanto, a minha consciência está tranquila e não dou mais contributos. Aceitei moderar, que já é um mini contributo, portanto, aceitei moderar, mas eu não vou falar sobre isto que estive a falar agora. Portanto, não aceito perguntas sobre isto, ou quer dizer, podem fazê-las, mas eu não respondo. Portanto, no fundo, hoje, o debate é para nós discutirmos um bocadinho, então, uma nova opção, que é a apresentação da opção de Santarém, e depois discutirmos um bocadinho a solução dual, a solução de um só aeroporto, e, portanto, perante as perguntas que houver da assistência, nós temos aqui duas pessoas que estarão à vontade para responder a este desafio que o país tem, que é aumentar a capacidade em Lisboa, porque de facto há um problema de falta de capacidade do sistema aeroportuário nacional. Portanto, a senhora palavra. Muito obrigado. Primeiro de tudo, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Brazão. É um prazer, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Saudar todos os presentes e, aliás, os eventuais da Ordem de Engenheiros. Eu sou lisboeta, portanto ninguém é perfeito. Mas o meu pai fez o curso de engenharia aqui, na FIL, 1945, 1950. Tenho fotografia lá em casa, eu vi passar aí uns miúdos com aquelas cartolas, a queima das fitas, tinha lá em casa fotografias do meu pai nos anos 50, 49, 50 com essas cartolas.
E era uma FEUP provavelmente muito diferente, porque o meu pai tinha 26 colegas no curso de Engenharia Eletrotécnica. Foi o que ele fez. Tinha 26 colegas. Então esse era perfeito. Eu também sou engenheiro eletrotécnico, mas do técnico. Não, ninguém é perfeito. Nós também temos os nossos defeitos, mas não é aquele. E já agora sou membro da Ordem dos Engenheiros, com as cotas em dia, e há mais uns amigos ali do Convento do Ar, seguramente. Não é da região norte, diga? não é da região norte. Não, eu sou lisboeta, mas sou da região sul. Mas podia estar inscrito cá, não sabe? Podia ter escrito cá. Ainda pode mudar. Ainda posso mudar, a vontade não é Ir ao cigóio, Nós viemos discutir aeroportos e não só se ir ao cigóio, pode mudar para chegar. Pelo menos vocês aqui já me convidaram para uma apresentação, coisa que na Ordem do Engenheiro Nacional não me convidaram ainda para uma apresentação do projeto. Apesar de eu pedir ao bastonário. Mas sobre tudo se resolverá. Este projeto já agora tem uma particularidade, chama-se Magellan 500 e nasceu no Porto. Eu tenho um grupo também bastante grande de amigos do Porto. Nasceu num restaurante no dia 18 de setembro de 2019, num restaurante Jacob, em Lança da Palmeira, com um amigo comum, o senhor que está ali, que eu já tinha fisgado e provoquei. Passado 3 dias estávamos a falar com o comandante Paulo Soares, que está aqui connosco, com muito prazer, e que é o nosso, desde sempre, o nosso homem, o verdadeiro homem da aviação, porque nós somos todos teóricos, mas ele já pilotou aviões durante 20 anos. Aliás, eu já disse isso à comissão técnica, que deste lado somos todos teóricos. Eu tenho a pessoa que eles também são todos nunca pilotaram aviões. De maneira que, só como introdução. Já agora, isto é um projeto que eu tenho a minha vida toda feita, tenho uma paixão para a aviação desde miúdo, para provar, tinha revistas comparadas de aviação desde os anos 70, e quando era teenager, ainda assim guardadas, mas depois fiz a minha carreira toda em tecnologias de informação. Sou técnico de comunicações eletrónicas e fiz a carreira toda em tecnologias de informação, 34 anos profissionais. Em bom futebolês arrumei as botas há 5 anos e meio e depois passei a ter tempo para fazer outras coisas. E isto é o que nós estamos aqui a falar, o projeto Magellan 500 é um projeto completamente fora do quadrado, completamente fora da caixa, porque é uma abordagem totalmente diferente a um problema que nós temos há mais de 50 anos, e que apanhou quase toda a gente de surpresa, e eu vou contar um bocadinho dessa história. Mas não pensem que isto é o único, que todas as histórias de aeroportos na Europa são complicadas. Não pensem que este é o caso do aeroporto de Lisboa, não pensem que é dos mais complicados. Mas, por exemplo, a terceira pista de Heathrow dizem que começou em 1965. Ainda vai bater o aeroporto a Portugal há 4 anos. Ainda não tiveram a licença para ser construído. Mas isto dos aeroportos na Europa são normalmente histórias muito complicadas. É sabido que a Vinci, o atual funcionário, tentou fazer o único aeroporto que tentou fazer para si próprio, o de Nantes, o aeroporto de Notre-Dame de Nantes, o aeroporto de Aéroport de Grand du Ouest, em Nantes. Não conseguiu temas ambientais. O que faz com que os aeroportos na Europa sejam, porque são muito difíceis de construir e de expandir, por temas ambientais, por temas disto, por temas daquilo, são bens incrivelmente rentáveis, quando a procura é pouca, as coisas tornam-se rentáveis, aliás, quando a oferta é pouca, as coisas tornam-se rentáveis. Portanto, são bens incrivelmente rentáveis e muito apetecíveis. E há uma indústria gigantesca em todo o mundo para operar aeroportos, construir aeroportos, explorar aeroportos. Quando nós começámos este projeto, havia mais de 400 aeroportos, entre explorados, concessionados, detidos por 27 operadores internacionalizados de aeroportos, assim é um deles, e havia, em princípio de 2020, havia mais 100 a 120 aeroportos no pipeline, ou seja, projetos que podiam ser concessionados, ou seja, alguns greenfields, construídos também, etc. Portanto, há muito dinheiro no mundo para construir aeroportos,
Há fundos de infraestrutura, os fundos de pensões gostam muito de constituir fundos de infraestrutura, porque vêm lá depois buscar aqueles rendimentos cheios, 8% ao ano durante 40 anos e alguns querem. Há muito dinheiro no mundo e, portanto, o que nós pensámos foi fazer uma abordagem diferente a este tema, sabendo que, e era uma coisa que eu gostava aqui de rebater, o único ponto que eu gostava de rebater, sabendo que os aeroportos na Europa, na União Europeia, são liberalizados. Portanto, e isto, obviamente, fez parte do trabalho que nós fizemos a verificação jurídica. Não só são liberalizados, como, portanto, mesmo na ordem jurídica portuguesa, é possível construir um aeroporto e ter um aeroporto e operar um aeroporto. Mas a coisa é que a legislação, para um aeroporto grande, esteja preparada para isso. Provavelmente teria que ter um ajuste. Mas isto é apenas uma pequena introdução para o que vou falar a seguir. O projeto chama-se Magellan 500 porque, ao princípio, um colega nosso, o Artur, queria chamar, primeiro, todas as coisas têm que ter um nome de projeto. Então, o primeiro nome de projeto que quisemos pôr foi Santa Cruz, que era o Santa Cruz, para quem sabe, é o nome do hidroavião do lugar que eu conheço, que é Dura Cabral, quando atravessaram o Atlântico Sul. Não está a funcionar, eu ainda não tentei nada. Há para tentar, porque antes estava a funcionar. Santa Cruz. Depois o colega nosso disse: mas Carlos, vai fazer agora 500 anos da viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães, que era português, Magellan. É um nome, precisa ter um nome inglês, porque vamos falar com muitos investidores internacionais, portanto faz sentido, vamos pôr Magellan 500, e a verdade é que o projeto nasce aqui no Lessa da Palmeira, no Jacome, em 18 de setembro de 2019, e é admitido na avaliação estratégica do Governo em setembro de 2022. E a viagem do Fernando Magalhães começa em setembro de 519 e acaba em setembro de 522. Mesmo aí também uma feliz coincidência. Falar um bocadinho sobre o projeto. A introdução já chega. Aliás, também a introdução. Portanto, isto começa, como foi dito, em 2019. É um grupo fundador que depois, em 2020, no ano seguinte, faz um consórcio com o Grupo Barraqueiro, como sabem, a líder da habilidade terrestre em Portugal, tem operações não só rodoviária, mas também ferroviária, o grupo da Fertag, tem operações internacionais, já foi acionista da TAP, não foi por isso que nós fomos ter com eles, mas há uma coisa que é muito importante, que é eles sabem o que é aviação comercial, foram acionistas, e isso faz uma diferença. Portanto, a questão inicial que nós tínhamos há um contrato de concessão em Portugal, contrato de concessão com a ANAVANCI, estabelece um período exclusivo de concessão de 75 km à volta dos aeroportos atualmente concessionados. Fomos a ver, de Lisboa para Sul não há espaço. Há ali aquele espaço ali ao pé de Sines, Odmira, e também ali para os lados de Alto Alentejo, mas o sul do Tejo tem um grande desafio, tem uma grande dificuldade. É que é uma pequena coisa chamada Tejo. O estuário do Tejo é uma barreira gigantesca. Porque, se olharem para a orografia da volta de Lisboa, para norte é extremamente acidentado. Eu costumo dizer a brincar, quando a gente olha para o terreno da norte de Lisboa, ou é montes, não se faz aeroportos em montes, ou é valles cavados, não se faz aeroportos em valles cavados, ou está lá uma planície fantástica e é Lesíria, e a Lesíria existe porque de vez em quando inunda, portanto não se pode ir lá para aeroportos. Ou então, quando há um sítio fantástico, está lá uma vila ou uma cidade, também não dá. De maneira que, digamos que é difícil. Para sul, o problema para sul o terreno é mais plano, mas é longe. Porque o terreno à volta de Lisboa, que é plano e estaria disponível, está urbanizado. Toda a margem sul hoje em dia tem 800 mil pessoas e está urbanizado. Portanto, o que é que nós fizemos? O espaço que havia é aquele espaço ali entre norte, entre Lisboa e Porto. Mais importante que a distância é o tempo de acesso. Portanto, para ser o tempo de acesso, a linha do Norte, que é a única linha, mal ou bem, que temos em conta, temos comboios de velocidade elevada em Portugal, os alfa-pendulares fazem 220 km por hora, na linha do Norte. 220 km por hora já é muito rápido. Da linha do Norte. Portanto, é ali aquela zona. Portanto, eu acho que logo no primeiro almoço com o Paulo, olhámos logo para isto. É ali a grande zona do entroncamento. O cruzamento da linha do Norte com o fim da concessão é ali a zona do entroncamento. Portanto, começámos. E além disso devia ter fácil acesso à rede autoestrada. Portanto, nós começámos depois
demorou o primeiro ano uma procura multicritério, uma pesquisa multicritério de localização, e com tanta sorte, mas a sorte não é nossa, porque a sorte é duas. Primeiro nós encontramos, mas acho que a grande sorte da localização é que ela existia, porque podia não haver nenhuma, mas havia uma fantástica. E ao fim, portanto, de um ano de trabalho, de localização identificada. Depois seguiu-se, depois com o consórcio, sentámos, inclusive com o apoio de um operador internacional, sentámos com o ecossistema de empresas de consultoria internacionais desse operador internacional. Há uma chamada LG Global, e aqui nós percebemos uma coisa. Percebemos uma coisa que é quem sabe, sabe. A LG Global são especialistas, trabalham em praticamente todos os projetos de aeroportos em todo o mundo. A primeira vez que eles cá vieram a equipa, trazia pessoas da área do ambiente, que andaram a descobrir coisas que nós nem sonhávamos, e somos de cá. Descobriram uma coisa, por exemplo, que é a reserva de morcegos dos olhos da árvore, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar disso, e que percebemos depois que tem legislação de proteção ainda mais exigente do que as aves. A localização. Portanto, a outra coisa que fizemos, que foi muito útil, foi fizemos uma verificação ao nosso corpo de trabalho. Ou seja, nós estamos apaixonados por uma localização, mas será que há outras que nós não vimos? E não havia nenhuma, é única, com aquelas características todas, inclusive de acesso, aspectos ambientais, compatibilidade de espaço aéreo, previsões de tráfego, plano de negócio. Depois, com outra internacional, com o IDOM, essa que está cá presente, toda a parte de plano diretor, escalável e budgeting. Depois, com uma empresa de engenharia portuguesa, Sorvalores, trabalha muito com o Grupo Banqueiro, toda a parte de conteúdo local de engenharia, geologias, etc. E depois, como isso é inevitável, com 3 firmas de advogados, com 3 law firms e com professores catedráticos de direito administrativo, provavelmente dois dos melhores professores catedráticos, 2 dos mais reputados, pelo menos, professores catedráticos de direito administrativo e dirigir equipas, na Serra na Moraes de Leitão e também na Esquivel. Fizemos o acesso legal, que tem toda a viabilidade legal, portanto, essa coisa de que os aeroportos na Europa são liberalizados e, portanto, a gente pode fazer um aeroporto e tê-lo explorado, e depois, obviamente, toda a parte de implicações com o contrato de concessão. Isso foi acabado há um ano. Ao princípio, portanto, a ideia inicial era o desenvolvimento do aeroporto regional com elevada escalabilidade, em que o regional, entre aspas, o regional no que tem um terminal pequeno, que a primeira pista é aqui do tamanho do São Carneiro, 3.500 metros, 3.400 e 3.500 metros, se não é grande, a Carneiro tem 3.480 metros. Avançar em pista própria, nós queríamos era, ok, a gente faz a nossa própria avaliação ambiental e avança em pista própria, começando com a nossa própria avaliação ambiental estratégica, que é de lei. Uma das fragilidades do Montijo, da avaliação da DIA do Montijo, é que não foi feito este passo, e este passo é do direito comunitário transposto à lei portuguesa. O que acontece é que entre o potencial, quando nós nos sentamos com os decisores públicos apresentados ao projeto, eles ficaram atónitos com a qualidade do projeto e com o potencial do projeto. Acho que sem arranjos, eu diria, ficaram completamente surpreendidos com a qualidade do projeto. E o que nos disseram foi, não, a gente vai lançar uma avaliação estratégica, agora, vocês não avançam com a pista própria, mal ou bem, quer queiram, quer não, entram na do governo português para todo o problema. E, portanto, assim lá entramos, na resolução do Conselho de Ministros, uma das 3 localizações, para surpresa de toda a gente, que descrito como um projeto de iniciativa privada, promovido fora da atual Constituição, e são as palavras textuais do texto da resolução do Conselho de Ministros, quando nos refere a nós. O que é que faz este projeto? Então, com tantos benefícios. E eu aqui diria uma coisa também. Quem fez isto são tudo pessoas que vêm do mundo das empresas, do mundo profissional, e no consórcio com um grupo empresarial. Portanto, e nós que fizemos tudo isto em 3 anos, em total sigilo. E a razão pela qual fizemos isto em total sigilo é porque estávamos sempre prontos, se o projeto não fosse realmente, não tivesse realmente benefícios únicos, a matá-lo em silêncio. Nós fazendo tudo bem,
ou teríamos feito o que fizemos, que foi levantar o braço e falar, ou ter ouvido morto em silêncio e ninguém, se tivéssemos feito o nosso trabalho bem, ninguém se teria sabido nunca sobre isto. O que acontece é que o projeto, isto para dizer que só decidimos fazê-lo porque ele tem benefícios. Primeiro de todas, a base do projeto é a localização e a sua acessibilidade. Isto é, ali no fundo, quando se vai na autostrada A1, passa-se a saída depois da Serra d'Aire, desce a Serra d'Aire, daqui para Lisboa, passa-se a 23, passado 7, 8 km nas ruas do BP, passado 1 km, passado 1 km, e meio, é aquela saída que um dia há destes dias tudo correr bem. Ele é uma localização em que de um lado do topo da pista, 400 metros numa das futuras pistas, está a autostrada A1 e do outro lado está a linha do Norte, acessível através de um ramal menos de 2 km que é financiado pelo próprio projeto. Portanto, daqui já se vê duas coisas, que é um dos primeiros benefícios. Quanto isto custa menos para o erário público e para os contribuintes. Isto é um projeto concebido como um projeto de iniciativa privada e basicamente não precisa de nenhuma infraestrutura de acesso capitalizada apenas sobre as que existem. Ponto. Porquê? Porque se olharmos para a conectividade da localização, é muito simples. Nós, quando apresentámos isso aos decisores públicos, dissemos que parece que este sítio foi desenhado de origem para ter um aeroporto ali. Mais uma vez, de um lado temos a linha do Norte, do outro lado temos a A1, só que a A1, um raio de 15 km, bifurca, em 15 km, bifurca topologicamente em 5 autostradas em raio. A A1 para norte da Ilha de Coimbra, a A23 para todo o interior, para toda a Paz Betas e para o Alto Alentejo. Mais um pouco abaixo, a A15 que liga a A8 para todo o Oeste, que é uma zona de enorme crescimento dentro da geografia portuguesa. Aqui a A13, permitindo-se circular, portanto, evitando Lisboa para toda a província de Setúbal, Alentejo e Sul, e obviamente há um para baixo para Santarém e Lisboa. Portanto, 5 autostradas a serem a raio, mais uma vez a partir do primeiro dia, a partir do dia 0, sem qualquer custo adicional para o contribuinte. Se vocês forem ver os planos de acessibilidade de Alcochete, onde nada está feito, percebem que só os planos de acessibilidade de Alcochete estamos a falar estimativas, inclusive do próprio concessionário, 5 a 6 mil milhões de euros. Aqui está tudo feito. Desde o primeiro dia, mais de 4 milhões de pessoas, mais de 40% da população portuguesa, um pouco mais de uma hora, desde Coimbra até Setúbal, toca inclusive num concelho fronteiriço, Nisa, Alto Alentejo. Portanto, promove a coisa territorial, inclusive no interior, e Fátima, a menos de 20 minutos, 2 milhões de peregrinos, há quem diga 2, há quem diga 6, mas é seguramente um dos 3 destinos de topo em termos de turismo em Portugal, um dos 3 principais destinos. Depois, uma coisa que os lisboetas, eu sou lisboeta, mais lisboeta que eu é difícil, da Chaboa de Castelo, Cádiz, Campo de Arique, Benfica, e para um lisboeta, tipicamente, tudo que fica para lá de Vila Franca de Xira já é muito longe. E, portanto, isto é uma coisa que choca nós dizemos que nós estamos próximos da grande Lisboa, na verdade estamos. O primeiro, o shuttle ferroviário, que é o Grupo Arraqueiro, que obviamente está a estar, porque o Grupo Arraqueiro não só opera já a Fertagos, como tem desde o ano passado uma licença de operador ferroviário de longo curso, tem capacidade de investimento e, tem a licença para gerir os shuttles ferroviários, o shuttle ferroviário. Portanto, a 30 minutos de Lisboa, 45 de Coimbra, e dizemos, mas 30 minutos só de Lisboa, já hoje em dia o Alto Pendular todas as manhãs se faz de Lisboa a Santarém 29 minutos. Está bem, que é um bocadinho para lá de Santarém, mas também há uma série de melhorias previstas no Rio do Norte, que é o nosso único pedido ao Governo, é que faça o plano de melhorias que tem previsto, que é a nível de 30 e compara muito bem com os aeroportos de grande cidade comparáveis com o que nos pediram para comparar. Em que normalmente, atenção, os 4 da esquerda são aeroportos que foram planeados nos anos 50 ou 60. Quando era possível planear aeroportos de outra maneira. Por exemplo, aeroportos modernos, temos ali, por exemplo, Munique,
45 minutos através da S-Bahn para Munique. O aeroporto de Atenas são 40 a 42 minutos, através de uma ligação de metro. À medida que, sempre que uma cidade não planeou o seu aeroporto com tempo e horas, e um dia tem que fazer um grande aeroporto, tipicamente tem que acabar por fugir da cidade e começamos a entrar nesses tempos. E dentro dessa ordem de ideia, dessa ordem de grandezas, este é bastante bom. Mas não é só isso. É que resolve a interligação ferroviária com uma enorme elegância da maneira como entroça depois o tráfego ferroviário dentro da Grande Lisboa. Os shuttles ferroviários chegam a 29 minutos à Gare do Oriente, onde logo ali fazem a ligação através da linha vermelha ao aeroporto de Bertolgata, depois interligam com a linha vermelha ao aeroporto de Bertolgata, 5, 6 minutos. Mas depois, até por questões técnicas, seguem para a linha de cintura e vão provavelmente vamos fazer a inversão sistematicamente em Alcântara-Terra. Também está à espera do alargamento da linha de cintura. Também está à espera está previsto uma ligação depois mais tarde Entre o Campo Grande e entre Romarieiro e a linha de Cascais o meu pai fez o curso de engenharia aqui e depois fez a carreira toda a linha de Cascais. E portanto, o que é que faz? Se vocês verem bem, o shuttle vai fazer uma coisa absolutamente incrível, que é, vai fazer a interligação a toda a rede metropolitana de Lisboa e todas as linhas suburbanas de Lisboa. Linha de Cascais, linha de Sintra, propriamente a linha da Zambuja, a linha de Cintura e Fertados para sul, para a Pensa de Setúbal. Ou seja, em 98 estações de metro e de comboio da Grande Lisboa, a pessoa entra com a sua mala ou com a sua mochila, faz uma única mudança de comboio e está no shuttle rápido para o aeroporto. Portanto, e mais, e desde o primeiro dia, e a custo zero, não há preciso construir nada, está tudo feito. E de certeza que vocês têm destino melhor a dar para a vossa parte dos que teriam direito dos 5 ou 6 mil milhões de euros que qualquer projeto alternativo custaria. E além disso, melhorando a PHT2. É um projeto flexível e escalável. E a pergunta que se foi sempre é: mas porquê que é preciso fazer aeroportos para serem capazes de ter 50, ou 60, ou 70, 80 milhões de passageiros ou 100 milhões de passageiros? Pela mesma razão que há 10 anos a Portela tinha 16 milhões e passar 6 anos tinha 31. E tinha 31 porque não havia mais capacidade. Porque se a Portela tivesse tido mais capacidade, é fácil demonstrar que em 2019 30, 34 a 35 milhões de passageiros. Porque de tal maneira é o nível de recusa de slots adicionais que se percebe que há ali uma enorme procura reunida. A aviação não para de crescer. A aviação não para de crescer. Isto são previsões da Boeing, onde dizem, que são as previsões de referência, mas todas as previsões consistentes com estas, nos próximos 20 anos, duplicação das frotas, 24 mil para 47 mil aviões. Para que isso aconteça, tem que ser produzidos 40 mil aviões nos próximos 20 anos, e na realidade estamos agora a começar isso, e 35% deles já estão encomendados ou fornecidos. Há 14 mil aviões encomendados e fornecidos desde o ano passado, para termos uma ideia. Previsão das frotas, crescimento das frotas europeias de passageiros um bocadinho mais baixa, aumento de 70% nos próximos 20 anos. E do tráfego de passageiros nos mercados naturais de Portugal, que é o intra-europeu, Europa-América e Europa-África, transatlântico, Atlântico e Europa-África, 80% de crescimento nos próximos 20 anos. Portanto, qualquer infraestrutura aeroportuária que nós façamos em Portugal provavelmente vai estar entupida nos próximos anos, porque é um destino apetecível. O aeroporto, por exemplo, o aeroporto do São Francisco da Cardeira foi que em 2019 já estava semi-entupido e congestionado com 13 milhões e meio de passageiros, já estava a começar a chegar aos limites. É o único aeroporto que durante o tempo da pandemia se aproveitou para fazer uma melhoria significativa, que é
o prolongamento do taxiway, é o Fox, não é? Paulo, Fox. É o Fox. O taxiway Fox vai ter uma melhoria, parece uma coisa estética, mas é uma melhoria operacional incrível, que vai permitir que a maior parte dos aviões não tenham que fazer lá ao fundo fazer a volta, correto? Saem Mas se calhar estão a violar a concessão. não, estava previsto. Não, estava prevista a nova pista e eles já aumentaram o taxiway. Atenção, a Vinci devia ter feito a nova pista. Portanto, quando eu há bocado falar dos privados, é que se o regulador fizesse cumprir o contrato, o aeroporto do Porto tinha 40 milhões de capacidade hoje e não tem por causa disso. É que eles aproveitaram-se para fazer um pequeno aumento que se o regulador tivéssemos um regulador de jeito, não tinha acontecido. De qualquer maneira, é o único aeroporto onde houve uma melhoria significativa durante a pandemia. Violar o contrato? Quer dizer, é o único. Mas se o aeroporto do Porto, com isto eu acho que não temos estudos detalhados, nós não estudamos em detalhe, mas com isto facilmente percebe-se que 13,5 milhões passa para alguma coisa como 17 milhões de passageiros de capacidade, depois começa a ter o problema, que é não ter gates, não ter pressões para estacionamento, não ter gates, mas se for por aí fora, mas quanto mais fizerem crescer o aeroporto do Porto, mais ele vai, há de sempre haver procura por ele. Portanto, e mais, os aeroportos têm um efeito de escala, realimentação de escala, ou seja, quanto maior são, mais atraem. E o aeroporto do Porto tem uma zona de influência que não é só o norte de Portugal, que também toda a Galiza, porque é o que já venceu aqui há uns anos, essa batalha da escala, o efeito de escala, o efeito gravítico de escala, contra todos os aeroportos do sul da Galiza. Portanto, todos os aeroportos vão continuar a ser constinados por falta de capacidade. Tem que ter bem atenção. Isto é a nossa previsão de tráfego para a região de Lisboa, que nós fizemos meses e meses de trabalho com a consultoria internacional, onde basicamente isto é a procura restrita para a região de Lisboa, entre o aeroporto. Imaginando que havia aeroportos com capacidade, portanto 50 milhões de passageiros em 2030, 100 milhões de passageiros de procura em 2060. Isto se peca para alguma coisa, é até por defeito, não é por excesso. Aliás, a recuperação foi bastante mais rápida do que estávamos à espera. E, portanto, por isso é que é preciso de aeroportos escaláveis. Esta é a fase 1A, que é a fase que permitiria arrancar a opção estratégica 4 da opção estratégica, e é a fase que permite, por ser muito pequena, isto está no site, se quiserem, temos um site com esta informação toda. Rápida implementação, 2-3 anos de construção. Portanto, é aquilo que nos permite dizer, achamos que em 6 anos conseguimos estar. 2-3 anos é um momento de projeto e de aprovação, 2-3 anos de construção, inicial, uma curva muito pequena, depois a modulação final, um bocado de tudo a remar para mão no lado, a realizar as mangas. 2029 achamos que talvez conseguíssemos. Plano diretor, portanto, fase 1, 2A até 20 milhões de passageiros, 2B até 32 milhões de passageiros, sempre por expansão incremental. Fase 3, segunda pista, até 55 milhões de passageiros, fase 4, com 2 milhões de satélites adicionais, até 75 milhões de passageiros, e uma reserva estratégica, para o caso de um dia que venha fechar a Portela, vai ser um dia necessário lá para os anos 50, se fecharem a Portela, que é uma terceira pista, e até passar aos 100 milhões de passageiros. Portanto, agora vou ser muito mais rápido. Portanto, foi paranoicamente estudado do ponto de vista do ambiente, disposição das pistas, a função das áreas remotas protegidas, ruído de populações. Isto afeta centenas de pessoas. Poucas centenas de pessoas, do ponto de vista do ruído. É melhor nem falar dos que estão lá embaixo dos outros. Pensar para a recuperação sustentável, e temos tido a coragem de partilhar isto com ONGs ambientalistas e agências ambientalistas, agências ambientais do Governo, e até agora sobrevivemos com extinção. Portanto, potencial impacto económico, eu vou passar, de acordo com os estudos, 30 milhões de passageiros, 170 mil empregos. Portanto, já agora isto também se aplica ao aeroporto oficial Francisco Sá Carneiro. Se passam de 13 milhões para 25 milhões, 40 milhões de passageiros, são 140 mil empregos, basicamente, diretos e indiretos induzidos. É um fator gigantesco de aumento económico. Coesão social territorial, portanto, que é uma nova centralidade nacional. Em vez de ser em Lisboa, em vez de engordar mais Lisboa, como a professora Maria Manuela Então Marques disse muito bem, a eurodeputada, num vídeo que fez estudos de testemunho para nós, em vez de engordar mais Lisboa, a criar uma centralidade bem mais centralizada.
em comunidades intermunicipais onde realmente isso é preciso. Até resumo, e com isto vai acabar, é um projeto concretizado a curto prazo, com ligações rápidas a Lisboa, excelente conectividade global, usa exclusivamente infraestruturas de acesso a estes tempos, minimizando o custo global para o país, e sem dependência de grandes, pensamos que são sempre potencialmente custosas, demoradas, obras públicas futuras. Potenciador da coesão económica e territorial, tem um apoio unânime das margens do TEG até já de Monteiro. É um projeto naturalmente flexível e expansível, 10 aceleradores passageiros, 6 fases, desenhado de raiz sobre estritos critérios de sustentabilidade, amigo do contribuinte, por investimento privado e não precisa de ter ainda por cima baseado nas atuais tarifas aeroportuárias, ou seja, não vamos querer criar nenhuma nova comissão, nenhuma comissão para negociar as tarifas aeroportuárias com o Governo. As estão bem, é a sua evolução, e promovido fora de tal concessão juridicamente sólida. E com isto terminei. Talvez tenha lembrado um bocadinho mais do que estava a pensar. Mas Agora gerimos o tempo. Muito obrigado. Bem, eu passava agora a palavra ao Angelo Bento Aires. A Ordem dos Engenheiros tem sido ferozmente contra as soluções escaláveis, desde o Portela mais o anterior Mineiro Aires foi, o atual também. Portanto, digamos, os bastonais. Então, eu também sou engenheiro e realmente não. Mas os bastonais têm sido altamente contra este tipo de soluções. O que é que me tem a dizer em relação a isso? Só que o modelo base deste projeto é a manutenção do programa. O plano de negócio base, não? Ele dá para... Sim, isto é um Portela mais. O plano de negócio base, mantém a por definição, Portela. é sempre o mais conservador, é manter a Portela e a Portela ainda poder ser expedida por potências. Muito bem. Professor Álvaro Costa, muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Diretor da FEUP, talvez tivesse a obrigação de começar pelo dono da casa, e também o Professor Silva Matos, coordenador do doutoramento em políticas públicas. Professor Álvaro Costa, de igualdade dos cenários, a desafiar para este debate, ainda trocamos ali algumas picardias habituais, mas a resposta no final... Nunca estamos de acordo. Vamos lá. As questões principais estamos de acordo. Eu não trouxe uma apresentação, porque preparado para uma troca de opiniões e que se gere valor desta discussão. E eu, antes de começar propriamente a intervenção, há aqui 3 questões que eu acho que deviam ter norteado e que norteiam, na geração mais velha do que a minha, e que se confronta desde sempre com a incapacidade do país de tomar uma decisão de construir um aeroporto, de aumentar a capacidade aeroportuária de uma área metropolitana como a de Lisboa, que é a capital do país. E uma terceira questão que eu acho que tem de ser também muito colocada, e que o Carlos Brazão tocou aqui sobre ela, que é qual é que é o modelo de governance que nós queremos ter das infraestruturas de um país. E se juntarmos isto tudo com o nosso passado recente, vemos que cada vez mais nós fomos assistindo a que os graus de liberdade de todas estas decisões fossem bloqueadas. E isso é que efetivamente invalida, bloqueia e faz com que tenhamos um modelo de infraestruturas não só aeroportuárias, mas também de mobilidade, que não tem capacidade de resposta. E nós vimos, por exemplo, esta Comissão Técnica Independente, num dos critérios que colocou da decisão, é a rede ferroviária atual, ou planeada, ou futura. Por isso é um sinal que o Estado, que o país, que já faliu há muito tempo do ponto de vista da gestão das infraestruturas. Seria muito mais fácil estarmos a tomar uma decisão sobre a localização do aeroporto se não tivéssemos tido 50 anos de desinvestimento na ferrovia. O Carlos Brazão estar a olhar para aqui e a confiar que o alfa pendular do Porto a Lisboa ou de Lisboa a Santarém consegue atingir o pico da velocidade. Vamos ser claros, não sabemos quando é que isso vai ser possível ser feito. E este é que deve ser o principal ponto da política pública. A política pública tem que ser feita com engenharia e com capacidade de execução. Agora vou dar a minha opinião sobre o aeroporto e, sobretudo, respondendo aqui às questões provocatórias que o professor Álvaro Costa pôs na divulgação da estação e que falamos sobre elas ao telefone. Tem mesmo de expandir a capacidade aeroportuária. Nós, por estes números que estão aqui, não temos qualquer dúvida que tem de se expandir essa capacidade aeroportuária.
a procura vai continuar a aumentar e a questão da TAP. Eu vi no fim de semana a entrevista da professora Rosário Partidário, que está a coordenar a Comissão Técnica Independente, e que dizia que se a privatização da TAP, se o comprador da TAP fosse a Ibéria, que isso ia afetar a decisão do novo aeroporto. Eu acho que não tem nada que afetar. Porque nós sabemos bem, sobretudo nós, aqui no Porto, que se a TAP sair de Lisboa, estão de haver companhias aéreas que vão aproveitar o mercado que existe a partir de Portugal. E se a privatização da TAP fizer desaparecer o hub de Lisboa? E eu aí concordo com o Governo, que quer fazer um ponto de honra, que a TAP, que, se for privatizada, que o hub se mantenha, porque Lisboa tem capacidade de ser um hub, sobretudo para as comunidades de língua portuguesa, para a América e para a África. Por isso nós devemos ter a missão de ter um grande aeroporto quando chama a área metropolitana de Lisboa, Santarém, todas as opções que estão agora colocadas, a partir do momento em que foram admitidas, devem ser consideradas. Porquê é que eu não gosto das opções duais como solução futura? E nesse aspecto eu acho que a Comissão Técnica Independente sistematizou bem as coisas. Nós estamos a viver uma decisão de 3 momentos. O primeiro é de emergência nacional, eu disse isso há dias num canal de televisão. É bom que se perceba que isto é uma questão de emergência nacional, sermos capazes de aumentar a capacidade aeroportuária em Lisboa. E aí concordo com o professor Álvaro Costa disse, não se percebe porque que o aeroporto de Humberto Delgado, o regulador ou o Estado não está a exigir que a capacidade esteja a ser aumentada. Eu uso muito o aeroporto de Lisboa nos voos Porto de Lisboa e sistematicamente nas últimas semanas eu fico meia hora aqui dentro do avião à espera que Lisboa tenha espaço para que o avião levante voo. O contrário nunca se acontece. Eu pelo menos estou a dizer o que o comandante dentro do avião avisa a companhia. Há dias, para ir de Porto de Lisboa, fiz Porto de Lisboa 3 vezes, porque levantou-se um drone no aeroporto de Lisboa, eu estava a entrar em Lisboa, quando dei conta, estava a voltar para o norte, estava a chegar aqui ao Porto, voltar a abrir o espaço aéreo, voltei para Lisboa, felizmente consegui chegar à hora dos compromissos. E eu sou daqueles que defendo que a Portela tem sido ali. Agora, pode ser em 2030, pode ser em 2050, pode ser em 2100. Agora, acho que por uma questão de segurança, de qualidade de vida na cidade de Lisboa, a Portela tem de se afastar, o aeroporto tem de sair para a periferia. E porquê é que ainda sou mais contra as soluções duais? Porque se formos a confiar numa solução dual que seja pouco ambiciosa, ao país que temos, sabemos perfeitamente que se vai tornar uma solução definitiva e que há de acumular remendos em cima de remendos, e aquilo que eu não gostaria, e também já usei esta metáfora várias vezes, que a geração dos meus pais não transferisse para a minha um problema de país a fazer o mesmo para os meus filhos. Por isso, aquilo que eu gostava em termos de solução é ter uma escolha de uma localização do aeroporto que fosse escalável, que mantivesse, que resolvesse o problema no imediato. E acho que o 2030 talvez seja curto. Eu não sei se o aeroporto Humberto Delgado, mesmo com obras de melhoria, terá capacidade para aguentar até 2030. Estou a dizer isto como profundo desconhecedor. Os 17 ou 19 mil passageiros, no fim de 2030 já estão esgotados. Uma solução dual que seja Portela mais Montijo, as previsões apontam para 2040, sem eu confiar, sem ter capacidade para as analisar connosco e com rigor. Por isso, a solução que tínhamos do anterior governo e que transitou agora para este, temos Portela mais Montijo, acho que é uma solução que também não ia servir o país. Por isso, o país tem de ser ambicioso do ponto de vista da decisão destas grandes infraestruturas e, sobretudo, discutir qual é que é o modelo que quer. Eu gostava muito de viver num país em que os aeroportos fossem liberalizados. Eu estou a marimbar se o Estado tem uma companhia aérea de bandeira ou se não tem. Porque eu escolho a companhia aérea... Eu não estou. É assim, eu acho que não deve ter. É assim, não estou mesmo nada a marimbar. É assim, se tiver são sempre um buraco. Eu acho que isso não é... Agora, não pode... Agora, somos nós que pomos lá o nosso dinheiro. Eu acho que não há liberdade a um político gastar 3 mil milhões a fazer uma coisa que não resolve um problema. Que agrava o problema. Então está-me a dar razão que a decisão do aeroporto tem de ser técnica, não pode ser política. Não, eu preparo uma coisa, a decisão tem de ser económica. Sim, preparo uma coisa. Agora a questão, aparece um privado que diz, eu faço, não precisa de dinheiro público, não se aceita? Eu acho que se deve aceitar.
Então, desde que se preencham os requisitos técnicos e de viabilidade que isso seja validado. Agora, vamos ter claros, o que é que nós estamos amarrados até 2060 uma concessão com a... Não, está amarrado a uma concessão de 75 km à nós volta de 4 aeroportos. Estamos amarrados. E aquilo que eu gostava de ouvir o Governo neste momento era dizer o que quer fazer. Santarém já disse ao que vinha, que paga o aeroporto. O que é que a ANA vai fazer no espaço de influência? Eu gostava que o Estado já começasse a dizer e começasse a ser transparente com os portugueses sobre o que é que vai fazer nas horas de influência da ANA. Certo? Eu já nos está a marimbar para isso. Porque acho que esta é a questão de fundo, não é? Conseguimos aqueles que os 10 critérios, eu concordo com todos, acho que os 22 km, que é um nível de serviço muito bom para o aeroporto, para servir uma cidade e uma capital europeia. Nós aqui no Porto estamos a 12, 13 km neste momento do aeroporto de Sá Carneiro, deve ser à volta disso. Mas nós temos de começar a pensar de que forma é que o modelo de governance é que nós queremos para a infraestrutura portuárica em Portugal, sabendo que estamos amarrados até 2060. E era este o meu primeiro contributo. Ok, então vamos ao modelo de governance. Alguém quer... Sobre o modelo de governance, eu já posso já dar a primeira grande dica, que é a legislação de Portugal, desde aplicada ao aeroporto, não está, se foi visto pelos nossos professores de direito administrativo, não está desenhada até para um caso em que possa haver concorrência de aeroportos internacionais. Mas é uma coisa que é fácil, o decreto de lei resolve isso. E nós, inclusive, também há outro aspecto que nós somos bem conscientes. Se Santarém um dia for, o seu projeto, um dia quando for construído, é um projeto tido por privados, investido por privados, mas vai ser uma infraestrutura crítica nacional. Nós próprios estamos a propor, iremos propor ao Governo, um quadro regulatório que permita ao Governo, em caso de necessidade, porque nós próprios dizemos isso. Hoje somos nós, o Grupo Barraqueiro, hoje eu não vou ser distrito, é o Grupo Barraqueiro e qualquer investidor internacional que é o dono daquele aeroporto. Mas um dia decide pode ser e vendê-lo alguém, não é? Portanto, imaginemos quem. E portanto, nós próprios estamos a propor ao Estado um quadro regulatório em que o próprio Estado tenha depois capacidade de intervir em caso de alguma coisa acontecer àquela infraestrutura que eles não gostam. Portanto, nós próprios estamos a fazer isto. E nós somos portugueses, vamos continuar aqui, o Grupo Barraqueiro vai continuar aqui, nós vamos continuar aqui. Não queremos montar armadilhas de maneira nenhuma ao Estado. É um bom projeto. Da forma que eu não gostaria que era, depois se lembrasse de construir, por exemplo, Alcochete, ou Portela mesmo Montijo. Por isso tem de haver alguma forma de harmonização da capacidade instalada. Não podemos também chegar a um ponto em que não usar tudo. Por isso que eu e o Álvaro Costa juntamos. Eu já dei para este pedido. Agora a questão, podemos ou não podemos? Isso está as cidades têm... Isso é outro tema, que é verdade. O Álvaro Costa, vou ali a mostrar os meus terrenos, o Álvaro Costa diz isto aqui que achava que se for ao pé, à volta de Barcelona tem imensos aeroportos. Eu há bocado quando disse que era um bem público, é em Portugal, porque só tem um aeroporto. Agora é evidente que à volta de Londres, à volta de Barcelona, não é. A lei de 1980 custou fica como bens públicos. Porque só tem. Mas já foi substituída por uma... Essa altura os aeroportos eram do Estado. 1980. Não é isso. Tem cidades à volta de Barcelona, à volta de, sei lá, Gotemburgo, à volta de Londres, quando tem 4 ou 5 aeroportos tem concorrência. E, portanto, eles podem ser privados porque o serviço está garantido que os privados não tiram rendas excessivas pelo facto de providenciar o serviço. Que não é o caso do Porto. Tem um aeroporto e pior privatizaram-se todos os aeroportos à mesma empresa, privada. E é o único país na Europa que tem todos os aeroportos na mão de um privado, porque ou está no setor público ou tem concorrência de aeroportos privados. Portanto, que é um modelo de organização completamente diferente. Por isso é que é necessário um regulador. Não, é necessário que o regulador regule, que é diferente, porque nós também temos um regulador, mas não está a fazer cumprir a concessão, que é um bocadinho diferente. Pronto, se alguém quiser, portanto... Está ali o colega de Viseu que eu não me lembro do nome. Paulo Soares. Boa tarde a todos, agradecer à Faculdade esta iniciativa e
isto também está inserido num programa doutoral, os senhores doutorandos, é para pensar. E depois cada um pensa aquilo que quiser. Mas não gostava de começar sem fazer uma declaração de interesses. Já foi falado aqui do meu nome, tenho algum interesse nesta solução. Santarém, mas a minha declaração de interesse também não pode chegar só por aqui. Tenho 30 anos de TAP e formei-me na TAP e fui eu que vim abrir a base do Porto da TAP em 1989. E sou viziense com o meu coração. Deixem-me dizer só aqui 2 ou 3 coisas que eu vi aqui. O engenheiro Pedro Coelho respondeu há bocadinho, disse que não é bem assim. Às vezes é uma questão da gente estar a pensar aquilo que quer ouvir, mas não é aquilo que eles querem dizer. Quando nós dizemos que não temos lugar em Lisboa, não é lugar. É que os aviõezinhos que fazem daqui o Porto, que são os ATR, não são de categoria B. E o rastro aerodinâmico deles é diferente. Os ATRs não têm feito. Era uma base. Mas vemos outros 320. Não o rastro aerodinâmico é diferente. Incluindo os Embraer. E ao ser diferente o rastro aerodinâmico, tem que ter afastamentos usuário-body. O que quer dizer que eu, em vez de ter 2 minutos de separação ou 1 minuto e meio, eu tenho 3. Isto é, onde cabem 2, eu só consigo ter 1. E depois é o granel de um aeroporto em Lisboa estático, um pouco aqui no Porto a mesma coisa, que só tem aqueles lugares destinados para a linha. Isto é, se há algum problema técnico num daqueles voos, já depois não há sítio para colocar. É só esta observação, isto é um problema de sequenciação de aviações extra-aéreas. Dizer está relacionado com a capacidade, no fundo, também. Não, é o aeroporto. Pronto. É o aeroporto que não cria, não é dinâmico, é estático. É aquele stand para aquilo. Se disser assim, o stand 182 em Lisboa tem que ser estático para Emirates. Eu digo, pois está. É o único stand onde cabe o 737, o 737-300 ER, que é um avião que, na prática, não podia operar em Lisboa. Porque os taxiways não têm raio de volta suficiente para aqueles velhos. Só tem um taxiway para entrar e um taxiway para sair. Mas se avariar nenhum, está o desastre montado. E aquele stand é o único. É essa estaticidade que me parece aceitável de entre ter tráfego ou não ter tráfego. Tudo o resto tem que ser dinâmico. Se não cabe no 8, cabe no 7. Se não cabe no 7, cabe no 6. Tem que ser dinâmico. Não, é estático. Porque a gestão do aeroporto de Lisboa, na parte terra, ainda continua a ser feita como antigamente. Vou aqui como eu e vai apontando, muda, porque não há essa dinâmica. A ANA não lhe interessa. Porquê? Porque tem um monopólio. Isso não se esquece de um pormenor. Tem um monopólio e tem um operador de assistência em escala, que é a Corplay, que faz o que quer e é a da redundância. Observado, eu gosto de dizer uma coisa. Quando há bocadinho falou do regulador, eu sei do regulador que está a falar. Não é a ANAC. É a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Concessão. Essa sim é que devia regular e pôr na ordem ou fazer cumprir o contrato de concessão. Porque a ANAC é o regulador aeronáutico, pelos vistos querem-me passar outra vez a Direção-Geral, pela última informação que eu tenho. Também tive-vos dizer que o Vice-Presidente está em casa e sei do que estou a falar. E a Comissão de Acompanhamento não acompanha e não faz cumprir ou alertar o Estado das necessidades. Por isso é que o Porto, em 2023, esgotou a capacidade. O Porto, a partir do momento que seja construído o último ano... Isto é só para quem não sabe, assim, no contrato de concessão, o master plan do Porto implicava que a pista que hoje passa a taxiway e o taxiway mais apluente é que passa a pista. Pronto, e a pista ia ter 3,6 km, acho eu, a nova pista. Pronto, e que aquilo implicava umas operações, mas muito pequenas. A capacidade de um aeroporto é dada essencialmente pelos taxiways e não pela pista. A pista interessa, mas a pista do Porto dá para tudo. A capacidade vem dos taxiways, porque o avião tem de sair muito rapidamente da pista para os taxiways para aumentar a capacidade. O que é que acontece? A expansão, este investimento foi feito em tempo de Covid, foi um mini investimento para quê? Para aumentar um taxiway que só tinha 70% de comprimento da pista, assim aumenta um bocadinho a capacidade, mas é mínimo. Quer dizer, o que deviam fazer era cumprir o contrato de concessão, fazer a nova pista, e isso é que devia estar a ser feito no Porto atualmente, porque a
a privatização acontece com essa a concessão. Tem esse critério que não está a ser cumprido. E a aplicação do Lex foi para 300 metros. Era disso, só essa nota, o regulador é a comissão de acompanhamento do contrato de concessão que... Discutimos isso depois. Está bem. Não tenho bem que dizer. Relativamente a uma outra questão que aqui está, e eu acho que é importante nós termos a noção, é que continuamos a encher Lisboa, a capacidade de Lisboa, com voos ou com pessoas que não vão para Lisboa, não querem ir para Lisboa, querem ir para outros destinos e ou estão espalhados e não há outra hipótese, têm que se concentrar num sítio para ter o seu destino final, ou pelo contrário, não precisariam de ir a Lisboa para apanhar. Estamos a falar concretamente no Porto. Não há mais voos a partir do Porto, porque não se criam condições no Porto, porque o concessionário é o mesmo, para que haja mais voos diretos a partir do Porto, porque o grande alimentador do aeroporto do Porto, sejamos francos, ou os três alimentadores do aeroporto do Porto, é o turismo de Lisboa, Fátima e o Porto. São os alimentadores do aeroporto de Lisboa. Se lhe retirarmos um, concretamente o Porto com voos diretos, que era aquilo que devia ser feito, as coisas são completamente diferentes. Dá-se uma lufada de ar fresco a Lisboa e repensar, tentando ganhar um pouco de tempo. Tudo isto para falar da TAP. Eu agradecia que fosse Sim, só a pergunta. Claro. Na TAP, quem quer que compre, temos o problema dos direitos de tráfego. A TAP é muito apetecível para quem quer que seja, não é só pelo ano, é pelos direitos de tráfego. E nós temos direitos de tráfego para a África e para a América do Sul, como poucas companhias do mundo têm. E são esses direitos de tráfego. Nós temos, para muitos países, a quinta liberdade. Para muitos países, senhores, é a quinta liberdade. A quinta liberdade permite ir a dois destinos no mesmo país e trazer pessoas desses dois lados e desembarcar dos dois lados. A quinta liberdade. E nós temos isso. A TAP é possível por causa disso. A TAP hoje vive uma grande dificuldade em Lisboa, porque Lisboa também pode ser aliviada, e termino, Sr. Professor, dizendo-lhes isto. Se a TAP, que perdeu a sua capacidade de manutenção e engenharia, fechou o Brasil, onde é que faz hoje a manutenção às suas aeronaves? Mais de 50% das aeronaves da TAP já fazem no setor terciário. Porquê? Porque o aeroporto de Lisboa não tem capacidade de estacionamento, nem a TAP tem hangar para aguentar 98 aviões. Isto é preciso arranjar um espaço para a TAP que ela possa crescer ou voltar àquilo que já foi, numa core business que sempre fez. Hoje a TAP não faz setores terciários, que não um motor de vez em quando, em joint venture, na secção da CFM, para poder trabalhar. Antigamente a TAP fazia FedEx, tudo do bonita, que tinha essa capacidade. Isto é, a estrutura de um novo aeroporto em Lisboa tem que forçosamente pensar na TAP, não só na vertente de transporte aéreo, mas também na vertente de manutenção e engenharia. Porque isso nós somos bons. E somos bons porque existe uma FEUP, porque existem umas outras escolas de engenharia neste país que formam gente de categoria a nível mundial. E esse é um fator muito importante, onde há mais-valia do conhecimento, da estruturação. E mesmo para terminar, os 10 critérios que a Comissão pôs, eu acho que não são critérios sérios, digo isto em todo lado, não tenho nenhum problema, depois de muita reflexão. Não são sérios, porque estão, não conheço as declarações de interesse de algum dos membros da própria Comissão, se estiveram ou não estiveram envolvidos em outros processos, alguns das proponentes, como também não conheço como é que aparecem agora algumas propostas que não se sabe quem as tem, quem as apresentou e qual é a valoração que tivemos. Porque se isto é uma comissão independente, tem que ser transparente. E se para ser transparente, nós temos que saber de onde é que vêm estas ideias iluminadas de aparecerem em sítios que não fazem sentido, até podem fazer, mas têm que ser claros e transparentes para toda a gente. Nós fomos transparentes, eu estive na comissão e termino dizendo isto, Sr. Professor.
a determinada altura na apresentação, perguntaram-nos: queremos ver o business plan. O business plan. E a única coisa que foi dito logo é assim: esse é dos poucos elementos que a gente lhe pode dar, porque isto é de iniciativa privada. E nos negócios, o segredo é a alma do negócio. E esse nós não podemos dar. Era esse que queriam. Agora, outros projetos que eu vi, ainda têm legislação do FAA, que se apresentaram este ano, ou ano passado, com legislação do FAA. Não tem em consideração a legislação comunitária, nomeadamente o Regulamento 139, que regula os aeródromos. E dizendo de uma forma muito simples: nós estamos a falar que não pode ser privado, não sei o quê. Os senhores sabem que há 2 aeródromos em Portugal privados e que operam, um de classe 1 e outro de classe 2. E um é bem pertinho daqui. Classe 2, Inspire. É privado, gerido por uma instituição privada. E o de Santa Cruz é classe 1, também é privado, inclusivamente com terrenos privados. Enquanto que o de Inspire, os terrenos até são públicos. E é privado. Henrique, queria fazer uma pergunta? Não. Mas uma pergunta, não pode ser Mas não era debate. é um debate, mas temos aqui pessoas que podem opinar. A minha ligação à Faculdade de Engenharia é que fiz aqui a especialização em transportes do Dr. Costa, sou geógrafo de formação, a Faculdade de Letras de Porto, e a pergunta, ou melhor, aquilo que eu estava à espera de ver aqui, eram as condicionantes ambientais e geológicas do aeroporto de Magalhães de 500. Portanto, sei que o Lobo reserva é muito próximo do aeroporto, não tenho ainda uma localização precisa, portanto, e é uma das questões que a mim me interessa concretamente. A outra questão é dizer que sou fortemente adepto da solução dual em Lisboa, Portela mais um, evoluindo para um mais Portela. Portanto, uma solução flexível, expansível, porque imaginem que daqui por 5 anos temos os drones todos a aterrar, então vamos fechar Portela. Então aí temos os Space Shuttle de deslocamento vertical, sem posição, sem enfrentar as pessoas, e vamos fechar Portela, um aeroporto sem cidade, e depois vamos fazer um aeroporto tipo Londres, de aeroporto. Não, acho que Portela é um aeroporto que funciona, está bem localizado, serve, das 6 da manhã ou das 7 da manhã às 10 da noite, é perfeitamente operável. Agora não pode ter os vezes que tem. O que nós estamos a colocar na altura de olha, nós precisamos de um aeroporto internacional. Nós precisamos de um aeroporto intercontinental. Todos os voos intercontinentais, se eu mandasse, a partir de 2030 não podem dar a Portela. Portela é exclusivamente tráfego interno, cheguem. Não tem alfândega, não tem nada, voos internos. E o aeroporto expandiria de forma que fosse necessária. Agora, outra questão relacionada com este aeroporto. O aeroporto é expansível de 3 pistas. O dia, a Declaração de Impacto Ambiental de Alcochete, de 2010, previa a expansão até 6 pistas. E eu não sei se com 3 pistas nós conseguiríamos acomodar 100 milhões de passageiros. As minhas dúvidas que gostavam de ter esclarecidas. Ok. Mais uma pergunta? Sim. É uma questão mesmo. Sim. E finalmente. Tem que ver com, eu penso que isto está omitido de debate. A Comissão Europeia já disse que este tipo de infraestrutura não será mais financiada com fundos estruturais. Ou pelo menos a percentagem de financiamento é muito baixa. Porque é liberalizado. Exatamente. Também por si isso e porque há aqui uma reformulação da forma como a Comissão Europeia vê o transporte, como aposta na ferrovia. Aliás, a França vai proibir voos com menos de 1000 km. E, portanto, isto quer dizer que já não será o contribuinte alemão a pagar isto, será o contribuinte português, ou seja, vai nos mesmos ter bolso. E eu nunca ouvi a questão do limite financeiro do nosso bolso, contribuinte português. E, portanto, nunca uma questão que me parece premente seria dizer qual é o limite, quanto é que nós podemos pagar, porque isso vai inviabilizar logo umas quantas soluções, nomeadamente aqueles que estão na margem sul. Esta era a primeira questão, ou seja, qual é o limite, que é relevante para a tomada de decisão. A segunda tem que ver com aquilo que me parece ser um erro económico, que é juntar TAP e o aeroporto. Ou seja, são 2 setores que deviam ser separados, um não deveria condicionar o outro, e portanto nós não podemos fazer depender um aeroporto por causa de uma companhia aérea que já foi nacionalizada, privatizada e um dia se calhar poderá ser liquidada. E portanto, fazer depender uma decisão estratégica disso deveria ser desligado, e, portanto, é uma reflexão barra questão. Ou seja, se concordam ou discordam, que deveria haver essa segregação entre a companhia aérea e o aeroporto. Eu se calhar sabe. Está bem. Então é assim. Relativamente aos temas ambientais, nós fomos mesmo
acho que a única palavra é a palavra paranoicos. Só para ter uma ideia, quando a equipe internacional veio e olhou para o nosso projeto inicial, o nosso potencial, erros nunca mais acabaram. E foi completamente mudada a orientação das pistas, a locação das pistas e o encaixe das pistas para os aviões todos passarem bem ao largo do Polo do Portugal, passarem bem ao largo da reserva do Mocegos 2 de Água e passarem também já bastante numa zona que não afeta o Parque Natural da Serra da Aires, não é a Serra da Aires, que é a parte dos Caldeeiros, porque tem também legislação sobre os limites de ruído, etc, etc. Portanto, isso aliás, se for ao site do Aeroparticipa, está lá na caracterização dos projetos, está lá o sítio exato das nossas pistas, das primeiras duas, não está correta, tem uns erros, mas não o suficiente para a nossa opinião, tem uns erros, mas é erros de centenas de metros, portanto, não há nada o suficiente, não 200 metros, por exemplo, não há nada o suficiente para pôr aquilo em causa. Aliás, o nosso projeto, na aplicação da Comissão Técnica Independente, nessa área está completamente daqueles que menos afeta o que é que seja. Para dar as 3 pistas para 100 milhões de passageiros, é fácil. Heathrow, 2 pistas, está nos 70 a 75 milhões de passageiros, a mesma coisa para Dubai. A terceira pista acrescenta tipicamente 30 a 35 milhões de passageiros de capacidade. Pronto. E há outra coisa que a gente tem que ter noção. Se acreditamos na nossa previsão de tráfego, esses 100 milhões de passageiros serão atingidos daqui a 30 a 40 anos. Daqui a 30 a 40 anos, o aeroporto não vai ter 100 milhões de capacidade, vai ter 140 ou 130. Porque daqui a 40 anos vai ter um piloto por avião, vai ter as fases todas de voo automatizadas, vai ter aviões, se calhar a aterrar e descolar com movimentos parados de 30 a 40 segundos, que são automáticos, comandos de computador. É tudo diferente, portanto não vale a pena. Quando nós temos um aeroporto de 3 pistas, basicamente vamos ter um aeroporto para sempre. Porque não vai nunca mais vamos precisar discutir o tema. Isso basicamente foi um tema que foi discutido com a Comissão. Ali penso que respondi a perguntas todas, não foi? Ou falta alguma? Eu tinha noção que agora tenho aqui papel. Falta a geologia. Faltava a questão da geologia. A geologia é um planalto. É um planalto. As pistas estão na cota 40 para cima, até o ponto é 40, somente é 52. É um planalto, de um lado tem um vale, que é o vale do Ovela, do outro lado tem o vale do Tejo. Portanto, nós não fizemos, obviamente, furos, as pessoas tinham reparado que a gente estava com furos. Não fizemos furos para ver o nível dos níveis freáticos, mas de certeza que os níveis freáticos, como sendo um planalto que está aqui o vale do Ovela e o vale do Tejo, os níveis freáticos estão lá 20 metros abaixo, portanto, não. A geologia do terreno está estudada, é mais que estável, não tem zonas cheias, nunca, nem a cheia de 1000 anos lá chega, por aí fora. Posso passar agora uma vez? Eu depois queria responder ainda àquela. E eu depois também quero fazer uma provocação. Eu vou começar pela última questão, porque a minha resposta é clara. TAP é uma coisa, aeroporto é outra. E por isso não devemos imiscuirmos, porque o aeroporto não vai ser dependente da TAP, e volto a dizer aquilo que disse há pouco. Eu não estou preocupado se a TAP é privada, tem um modelo híbrido, se é pública, se vai ser vendida, se isso aqui é vendida à Ibéria, sou capaz de me incomodar um bocado, sob o ponto de vista de prejudicar precisamente o interesse aeroportuário. Se é vendida à Lufthansa, se calhar já fico contente. Se é vendida a qualquer outro grupo de investimento, também ficarei contente. Agora, não podemos é condicionar a decisão do aeroporto à decisão de uma companhia aérea que é dita de bandeira. Eu ouvi um ministro das infraestruturas no passado recente a dizer que a TAP tinha de ser vendida rapidamente e tinha sido um erro o Estado reverter a privatização. Veremos quais é que são as cenas dos próximos capítulos, veremos também toda esta tal novela que tem estado à volta da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. Agora, isto pode prejudicar a escolha do aeroporto. Ir aqui ao segundo ponto, que eu tenho a certeza de uma coisa, que a escolha da decisão do aeroporto vai ser imperfeita. Não há nenhuma solução perfeita. O Carlos Brazão propriamente admite que há de haver fragilidades do aeroporto de Santarém, como há de haver da opção de Alcochete, como há da Portela mais Montijo, ou das várias combinações possíveis. Agora, aquilo que nós nos podemos inibir de exigir é que haja uma solução que sejamos capazes de executar.
Nós, portugueses, vamos atirar para cima desta comissão técnica 2 milhões de euros. E será que é desta que vamos efetivamente ver um aeroporto a ser executado? Eu espero que sim, mas coloco sempre muitas interrogações no processo de decisão. Quanto à questão do Portela mais um mais Portela, eu concordo com ela e acho que a solução vai ter de ser escalável, não temos dúvidas nenhumas sobre isso, mas tivemos a certeza que num determinado ano objetivo que a Portela vai fechar. Agora, poderemos ter a Portela, começar a ter aqui um caminho paralelo que vai subir, vai chegar a um ponto que é o aeroporto mais dominante do que a Portela. Agora, acho que não faz sentido manter-se uma solução do seu ponto de vista da viabilidade. Eu não sei se haverá algum operador que chegue ali ao ponto de dizer... No estudo Portela mais um fechávamos a Portela. Nós fechávamos a Portela. Sim, fechar e que diga, na Portela só vão aterrar os voos do espaço Schengen, e que sabemos que a tendência é que se tivermos efetivamente a ferrovia executada, vamos ter cada vez menos aeroportos de pequeno curso, e vamos dizer que aquilo só vai funcionar das 10 da manhã às 8 da noite. Por isso duvido muito que haja algum operador que consiga viabilizar a operação do aeroporto, a não ser que aquilo seja aeroporto e que seja um piadeiro para ricos. E pode ser. Sim, mas acho que um modelo de uma solução aeroportuária não pode ser para ricos, tem que ser para si. Vamos entrar nos últimos 5 minutos. Antes de responder, eu acho que ele pensou que havia racionalidade dos investimentos em Portugal. E, portanto, aquela pergunta está completamente enviesada. Está completamente enviesada. Mas há limites para... Até em Portugal há limites para a racionalidade. Agora você... É assim... nós E eu já agora, então, antes de responder, porquê é que vocês não fazem o aeroporto e se borrifam na... Foi o que nós dissemos, nós queríamos avançar. Pronto, portanto, a Comissão pode decidir o que quiser e vocês avançam independentemente da decisão da Comissão. Não gostas de dizer uma coisa, a Comissão não vai decidir absolutamente nada. Não, quer dizer, eles estão um investimento privado, porque é que não fazem investimento? Deixam a Comissão trabalhar, está a trabalhar muito, está a ficar nos caras, e a decidir qualquer coisa. E vocês, borrifam-se. E se tivermos aquela resolução do Conselho de Ministros, eles vão fazer uma recomendação ao Governo. Eu vou-lhe dar a resposta oficial. Eu, se quiser construir uma casa, também não vou criar uma comissão. Porque é que vocês não fazem o aeroporto? Vou-lhe dar a resposta oficial, nós vamos sempre, em função da recomendação que for dada, em função da vontade dos investidores, nessa altura, caso não seja cedeira, e em função da abertura do Estado, porque não pode fazer um aeroporto contra o Estado, ninguém faz isso, não se consegue. Em função da abertura do Governo da altura, para ainda assim avançarmos, se as 3 coisas estiverem juntas, possivelmente ainda avançamos, possivelmente, mas depois já não se a primeira altura. Mas agora vamos ali ao tema que também é muito importante. Nós não estamos aqui a decidir na teoria, nós não estamos a decidir se este aeroporto é melhor para Arras, ou comparar com Arras, ou comparar com o Charles de Gaulle. Não estamos a falar nada disso. Estamos a falar das opções que estão em cima da mesa. No fim do dia há 3 opções. São as mesmas que estão na resolução dos ministros. A não ser que Pegões agora pegue. Os Pegões, ainda mais logicamente de infraestrutura, portanto, tudo o que eu vou dizer agora, se calhar ainda é pior. Mas é assim, nessa tarefa eu já expliquei. Está tudo feito. Chegar lá, um aeroporto, como costumamos dizer na informática, plug and play. É construir o aeroporto, liga-se a ficha a A1, liga-se a ficha à linha do Norte e começa a funcionar no dia seguinte. Se já é fazer, o objetivo é conseguir com um projeto de iniciativa privada e custo zero para o contribuinte, investimento em infraestruturas de acesso, também custo zero. Ou zero além do que está previsto por melhorias da linha do Norte, que é uma coisa menor. E depois tem Alcochete. E é bom as pessoas perceberem o que é Alcochete. Alcochete é um aeroporto no meio de um campo de tiro, numa zona muito deserta, não vou dizer deserta, vou dizer despovo, não vou fazer o que o ministro dizia. Uma zona muito despovoada na margem sul. É preciso ver que, se pusermos um PIN no centro do aeroporto de Alcochete, eles falam muito dos 20 km de acesso. Se pusermos um PIN no centro do campo do projeto do aeroporto de Alcochete e fizermos 20 km à volta, não há uma única sede do município. Nenhuma. Qual? Não está a 22. Está a 21 então. Está a 21 então. Está a 21 então. Não, há 4 que estão ali próximas, que é Montijo, Alcochete, Benavente e Vendas Novas. Mas não há nenhuma dentro dos 20 km.
Portanto, Alcochete precisa, não tem nada de acesso, as infraestruturas de acesso também estão todas a 20 km. Portanto, não há infraestruturas de acesso. Portanto, para construir Alcochete vai ter que fazer a terceira travessia, e essa é um investimento, uma valorização razoável com base nos índices de construção, são entre 2,5 a 3 bis. Depois pode dizer, mas a terceira travessia tem que ser feita. Está bem, mas pode ser feita no tempo do país, não tem que ser feita no tempo de uma urgência aeroportuária. Não é? Pode ser feita, está no plano ferroviário nacional, para até 2050, pode ser no tempo do país. E depois não é só isso, é que nós não pensamos que acaba aí. É que do lado de lá, se olharem para isto, não estamos a inventar. Os estudos de impacto ambiental de Alcochete, estão no site da APA, são 83 km de ferrovia e rodovia novas. São 42 km de ferrovia nova, dos quais metade só servem para Alcochete, nunca vou servir mais nada, e 41 km de rodovia novas. Autoestrada, autoestrada e via rápida. Estes 42 km da rodovia novas também só serviram, nunca serviram para mais nada, a não ser para Alcochete. Portanto, são 83 km de lá. Toda a gente pensa que Alcochete é mais próximo. Da Gare do Oriente para o aeroporto de Alcochete vão ser, com uma terceira travessia, são 61 km de ferrovia, portanto fica muito ferro. A distância de ferrovia são 61 km, dos quais hoje em dia estão feitos rigorosamente zero. Portanto, é nisto que Alcochete é isto. O presidente da Vinci disse numa entrevista em março de 2021, há 2 anos, que Alcochete, o problema que ele via em Alcochete é que são investimentos de 5 mil milhões de euros em infraestruturas de acesso, as palavras dele. Portanto, se aplicarmos o crescimento dos custos de construção do INE, são 20% em cima, são 6 mil milhões de euros. Há 6 mil milhões de euros, dá para fazer um hospital igual ao novo Hospital Central Oriental de Lisboa, em Marvila. Dá para 23 hospitais desses, dá para pôr um hospital em cada unidade intermunicipal novo. Só para fazer os acessos, ainda nem falámos do aeroporto. Ainda nem falámos como é que a gente vai. O Alcochete é um aeroporto mais caro, é um aeroporto em Leito do Rio, que fica numa coisa chamada Ribeira de Valcobrão. Se olharem para o plano e para o sítio de implantação de Alcochete, tem uma barragem lá no meio. Hoje em dia chama-se barragem dos 2 Salgueiros. Alcochete é sabido que está sobre um dos maiores aquíferos, sobre o maior aquífero de Portugal e provavelmente da Península Ibérica, que é o aquífero do Tejo Sado. Chamam aquilo, nas águas de Portugal, chamam aquilo o Alqueva do subterrâneo. A maior reserva de água doce subterrânea da Península Ibérica. A pista a oeste de Alcochete fica 8 metros acima do nível freático. E aquilo por baixo é um aquífero gigantesco. Há muita coisa que, portanto, é preciso ver em que é que nos metemos. Não é só o aeroporto com o aeroporto. São 6 mil milhões de euros, 5 a 6 mil milhões de euros em infraestruturas de acesso. Uma parte delas são necessárias, mas podem ser feitas no tempo de Portugal e no tempo de uma urgência portuária. São mais, uma da outra grande parte não serve para mais nada. E é um projeto extremamente complexo. E é isto. Agora, por isso é que eu digo, perante um aeroporto com um projeto, por isso é que nós avançamos. Por isso não tínhamos avançado. Agora, para um projeto que tem a racionalidade do nosso versus Alcochete, eu acho que mesmo num país, mesmo em Portugal, a racionalidade tem que ir ao cima. Passava, então, as eventuais para fazer o... Eu devia ter começado por uma coisa, agradecer, enquanto cidadão, a Carlos Brazão ter contribuído para abrir o debate. Porque se não houvesse a opção de sentar aí, o debate poderia ser mais estéril do que aquilo que está a ser. Independentemente da bondade das decisões, eu acho que nós devemos focar-nos muito em que sermos capazes de decidir, e volto a dizer mesmo, não vamos ter uma decisão de localização que seja perfeita e 100% consensual, porque toda a gente acha que é a decisão correta, sobretudo sob o ponto de vista técnico, mas o país continuará a perder se continuar a pagar o custo de não executar uma infraestrutura aeroportuária. Eu quando vi também aquelas localizações todas, que estamos a voltar ao tempo da ditadura, a citar em algumas delas, eu já classifiquei que a Comissão Técnica tem que ser ecuménica e ouvir toda a gente incluí-las lá, mas acho que há ali meia dúzia de combinações que ninguém pode confiar ou acreditar nelas, não percebendo nada de aeroportos, não percebendo nada de impactos ambientais e de avaliação Mas descredibiliza a Comissão. Diga? Mas descredibiliza a Comissão
que era técnicos e sábios que se meteram em alhadas. Eu não estou por dentro da Comissão, é uma coisa que eu respeito sempre muito, é o trabalho que é feito por toda a gente. E quero acreditar que se as incluíram lá foi por algo, tiveram alguma motivação para o fazer, apesar de eu olhar para a lei também, e também nos perceber, mas de certeza absoluta que há ali alguma motivação por trás e eu, pelo menos, respeito. Agora, olho para ali e percebo que ficarão 2 ou 3 ou 4 opções ali na shortlist final. Mas acho que o grande serviço que nós todos em conjunto que devemos fazer é forçar que efetivamente se encontre uma solução que se execute. Seja ela com privados, seja ela com a Vansi, seja ela com o Estado a construir e a depois a concessionar, a privatizar, a vir vai buscar mais investidores para o fazer. Agora, o país está a perder todos os dias dinheiro por ter o aeroporto da Portela a não funcionar, que não foi melhorado durante muito tempo. Eu tenho que resistir a falar, mas eu vou concluir isso. E termino com isto. O Paulo Costa disse-me isso, normalmente estamos em desacordo. Afinal, já concordamos que a solução de volta é de acabar depois com a Portela, mais tarde ou mais cedo. Não, estou a dizer, um cenário que a gente fez no Portela mais um acabava com a Portela. No fundo, quando aquilo é uma análise económica de vários cenários e nós tínhamos, eu só estou a dizer, esses cenários foram criados em 2007. Eu não me... O estudo, de certa forma, é intemporal, porque passado 20 anos, ainda é o estudo mais atual que existe, são 17. Mas pronto, acho que qualquer técnico hoje... Eu só não achei que Istambul tem capacidade de fechar os aeroportos, está tudo que sabe negócio, e nunca fechou. Tem uma solução do Alves, um aeroporto gigantesco, sem limitação de slots. Fechou a Takoi, não fechou o da Ásia. Não fechou, porque tem sempre uma não fechou da Ásia. No dia em que o aeroporto principal tiver problemas... Mas eles fizeram o aeroporto de 100 milhões de pessoas. Aquilo vai passar já para o terceiro maior aeroporto do mundo. Eu acho que já não passa pela cabeça de ninguém. Sim. Não passa pela cabeça de ninguém que não tenhamos de ter uma solução escalável neste momento e que a Portela que tenha de fechar mais tarde ou mais cedo, e temos de tomar uma decisão no tempo imediato, no médio prazo e longo prazo. Pronto, eu vou concluir. Eu resisti a dar as minhas opiniões. Portanto, agradeço aos oradores, mas eu também acho que merece algum agradecimento, porque... Fui moderador. Tá, muito obrigado. Fez uma prova de resistência agora. Muito.